É inacreditável. Durante muitos anos, o meu trabalho nesse canal foi contar o que os episódios do anime de ReZero cortavam da novel. Só que essa segunda parte da temporada 4 está muito boa, muito bem adaptada. Eu ainda terei algumas coisas para contar para vocês, algumas ceninhas a mais da novel que eu acho que vai ser do interesse de vocês, além de algumas curiosidades, teorias e também falarei de uma história paralela que eu acho que vai ser legal citar. Tudo isso sem spoiler, apenas conteúdo cortado e curiosidades. Então, bora começar o vídeo. Mas antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. O episódio 13 da temporada 4 do anime de ReZero adaptou o volume 24 da página 104 até a página 223. Isso sendo referente a light novel, e também tiveram algumas páginas assim que foram realocadas, algumas cenas que foram trocadas, mas basicamente foi isso que foi adaptado. E referente a web novel, seria do capítulo 58 até o capítulo 61. E se você viu o meu vídeo da semana passada e os meus outros vídeos do canal, sabe que essa quantidade é muito boa para fazer uma boa adaptação, e de fato fizeram. Ainda mais que esse episódio foi estendido, 29 minutos de puro conteúdo, sem opening e sem ending, apenas episódio. Maravilhoso, né, gente? Lembra até a época da temporada 2. O episódio começou com eles discutindo sobre ler o livro do Reid para descobrir o ponto fraco dele, para derrotá-lo. E aí tem todo aquele diálogo, tem aquela cena cômica das idades deles, de cada um lá, o Subaru descobrindo que a Emília, a Beako, a Echidna, elas eram todas tão velhas. E na novel, tem cenas a mais? Tem. Mas a maioria não vale a pena ficar citando, é coisa que só dá certo na novel, só na parte escrita. O que vale a pena eu mencionar é aquilo que o anime também deu um ênfase, que é a reação exagerada da Emília. Vocês entenderam o porquê disso? Na novel, apenas os olhos brilharam, e no anime, os olhos brilharam, teve um pequeno suspiro de alegria, e basicamente é porque o Subaru, ele falou as mesmas palavras, a mesma frase que ele falava desde antes. Que a Emília falava uma frase bem arcaica, e o Subaru falava, nossa, mas ninguém diz isso hoje em dia. E a Emília ficou feliz com isso. E por que ela ficou feliz? Porque o Subaru perdeu as memórias, o Subaru o tempo todo estava agindo de uma forma diferente antes deles desenvolverem a relação deles, e isso tinha deixado a Emília triste. Principalmente quando o Subaru, ao invés de chamá-la de Emília Tan, a chamava de Emília Chan. E isso parece besta, mas acreditem, é algo legal, interessante, porque demonstra como a Emília se importa com o Subaru, como ela ama ele e quer que ele tenha as memórias novamente, porque o desenvolvimento deles, toda a relação ao longo do tempo, todos esses anos que eles passaram junto, então ela ficou muito feliz vendo o Subaru de agora, sem as memórias, agindo de forma parecida, igual o Subaru de antes, o Subaru que ela amava. Além de que na novel a Emília, ela bate nas bochechas dela, dá um beliscão, e a Han, ela fala sobre isso, mas nada demais. Prosseguindo, o Subaru, ele menciona que ele queria encontrar o livro do Reid, que era o principal, mas também ele queria encontrar outros livros, que seriam o dos pais da Meili, mantendo aquela promessa de antes, o que deixou a Meili feliz e tudo mais. Teve aquele diálogo que também teve no anime, só que foi realocado para mais pra frente. E o que é legal de mencionar também, é aquilo que já está na tela, nas páginas da novel, é que a Meili, ela brinca com o Subaru, falando que ele é muito maldoso e que a Petra não sabia avaliar, né? Já que a Petra era apaixonada pelo Subaru, então não escolheu certo a pessoa para se apaixonar, faz essa brincadeira. E o próprio Subaru fica confuso, nossa, eu já ouvi o nome dessa menina antes, né? Ela tá sempre sendo criticada, coitada. E mais adiante tem a cena deles discutindo, né, a idade de cada um, que é bem cômica no anime, e na novel também. Só que na novel tem uma coisa a mais, que vocês podem achar que é loucura da minha cabeça, o que é bem provável, né? Só que é bem legal que isso é bacana de ser fã de ReZero, fazer essas teorias. E nisso, na novel, a Shaula, ela fala, ah, mestre, eu vivi 400 anos também,
Só que quem é o sábio é você. E o Subaru ele menciona, caraca, do jeito que você fala é como se eu vivi bastante tempo também, como se eu fosse bastante velho. Eu não acho que eu vivi tanto tempo de agora para quando eu saí da loja de conveniência. Nisso, na página que eu estou deixando para vocês também, tem algumas informações a mais do Reid para vocês lerem. Só que o que é mais importante para mim é aquilo que está em negrito. O Subaru não deu quase atenção para o que Shaula falava. Não deu nenhuma atenção para o que Shaula falava. E por que eu dou tanto destaque nisso? Isso é escancarado para todo mundo, até mesmo para quem só assiste o anime. Existe a teoria do Subaru ser o Flugel. Ou, pelo menos, se o Subaru não for o Flugel, então ele é alguém que viveu há muitos anos. Isso ocorre por quê? Porque a própria Sátela é apaixonada por ele e ela já comentou os motivos dela ser apaixonada por ele. Então, não tem como a Sátela e o Subaru não ter tido um passado antes. Então, o Subaru, de alguma forma, já tem um passado lá e esse passado a gente só não conhece ainda, mas tende a ser revelado. Pode ser uma pista falsa? Pode, mas são tantas pistas e eu já fiz tantos vídeos sobre isso, destacando tanta coisa que já deixou clara assim na novel, que é muito difícil o Tapei ir para outro caminho. E é legal que esse é mais um dos momentos, que até tem um negrito, né, do Subaru. Parece que ele tinha uma informação a mais, ele poderia pegar mais informações, assim como foi no Chá das Bruxas, mas aí só dane-se, né? Ele só deixou passar, o que nesse caso é justificado uma vez que ele não tem as memórias. A cena prossegue com eles indo até a biblioteca. Na novel tem umas cenas a mais, como o Subaru brincando com a Han, né? Que ela falava, se a gente perder a memória, acho que seria fofo, né? Ver você sem as memórias, frágil e delicada. E nisso vai ter a conversa do Subaru com o Julius. E essa conversa é idêntica, é um copia e cola. Basicamente é perfeita, como foi no anime, e não tem muito a destacar, a não ser elogiar. Foi muito boa. E foi perfeitamente adaptado até o momento que o Subaru leu o livro do Reid, né? Só não foi idêntico à novel, porque teve algumas alterações nas mudanças de conversa, né? Da ordem que eles conversaram, mas isso foi um acerto, o episódio ficou mais dinâmico assim. E do jeito que eu falei antes, até parece que essa cena da Rui seria mal adaptada, né? Mas não, foi excelente. Na verdade, é o ponto principal do episódio e desse vídeo. Meus amigos, a Rui Arneby, a arcebispa da Gula, durante anos eu considerei uma das mais bem escritas de ReZero. Que personagem incrível. A introdução dela, que não é bem introdução, né, que isso já ocorreu na terceira temporada, lá no arco 5, mas essa introdução no arco 6 e o Subaru finalmente a conhecendo, pra mim é uma das introduções mais incríveis da novel de ReZero. E o anime adaptou isso perfeitamente. Pra quem só assiste o anime, deixa aí nos comentários o que você achou dessa introdução. O Subaru sem as memórias, todo indefeso, nem sabendo da gravidade do que é ser um arcebispo, ele estando lá e a Rui só sacaneando, só fazendo piada. Aquele ser asqueroso, aquela personalidade de arcebispo que só dá nojo. O que vocês sentiram, cara? Vocês acharam que a cena foi bem feita? Pra quem só assiste o anime? E pra quem leu a novel, o que vocês acharam também? Porque pra mim, essa cena, tanto na novel como no anime, ficaram perfeitas. Eu acho a Rui muito foda. Ela é uma personagem que tem muita profundidade e ela sempre pega nas feridas de suas vítimas. E o Subaru é a vítima perfeita para ela. Deixo essa página aí da novel, porque por mais que teve no anime, a novel ela dá um certo destaque que é legal mencionar, que é sobre os pais do Subaru. Como ele está sem as memórias do arco 4, ele ainda não superou o trauma lá. Então a Rui aproveitou essa fragilidade e foi cutucar a ferida do Subaru, cutucar esse trauma para deixar ele todo fragilizado. E detalhe, olha que bacana, a Rui ela não tem as memórias do Subaru antes de ser invocado. Ela só sabe disso por causa do teste lá da Echidna no arco 4. E na novel, após mencionar que talvez os pais deles tenham superado e que assim fizeram outro filho para substituir o Subaru, tem o pensamento dele e é muito bacana
como o Subaru ele começa a ficar bem preocupado. E por que o Subaru ele ficou preocupado? Porque ele até pensou que os pais deles, por se darem muito bem, poderiam ter feito um próximo filho, né? Só que aí ele falou que talvez não seria possível, né? Já que os pais deles iriam procurá-lo bastante, né? E se ele só tivesse desaparecido, eles iriam procurá-lo e não iria desistir. Então é por isso que ele passou a torcer para que essa convocação fosse uma reencarnação. Se era para os seus pais sofrerem procurando por um filho desaparecido, então o Subaru ele preferia ouvir que ele tinha morrido e ido para outro mundo. Só que infelizmente não é assim. O próprio autor de ReZero, Tapei Nagatsuki, revelou no Q&A 23 que os pais do Subaru estão suportando o desaparecimento do filho deles. A investigação policial ainda não tem pistas e o Kenichi está tentando confortar a Naoko, mas não é tão eficaz. Eles estão passando cada dia em lágrimas. Realmente esse autor não dá um dia de paz pra gente. E nisso, a Rui, que é tão sádica quanto o Tapei, ela abraçou o Subaru por trás. Na novel fala que foi gentilmente, suavemente, só que no anime pareceu um abraço bem mais apertado, e ela continuou cutucando as feridas do Subaru. O Subaru se desvincula dela e ela começa a arranhar o próprio braço. E olha que bacana, isso aí é um costume que o Subaru tinha, e agora que a Rui também devorou as memórias dele, ela estava usando esse costume, né? Já que era do Subaru. E eu até já mencionei isso em outro vídeo meu, né? Lá pro episódio 6, 7 ou 8 dessa mesma temporada. Caso quiser conferir, estou deixando todos os links na descrição desse vídeo. E prosseguindo a cena, a Rui, além de ser uma vilã muito bem escrita, ela dava informações cruciais da história. Lembram que eu fiz um vídeo recente, né? Contando as diferenças entre os arcebispos e as bruxas? A própria Rui já tinha comentado isso no arco 6. Ela mencionou, né, que tinha os arcebispos lá, e alguns morreram e os outros poderiam morrer, então isso já esclareceu para o Subaru que eles não eram tão unidos, e eram pessoas realmente escórias da sociedade, e menciona se eles tinham algo a ver também, né, com as bruxas, né, do passado, incluindo a bruxa medonha, e a própria Rui fala que a bruxa da inveja é menosprezada por ela e pelos outros bispos, sendo que alguns adoram, né, como Betelgeuse, mas ela classifica a bruxa da inveja como algo horrível. Um arcebispo dizendo isso, hein? Mas basicamente a Rui já tinha dado a letra há muito tempo atrás. Arcebispos e bruxas são praticamente a mesma coisa, seres imprestáveis, só muda o nome. Claro que essa informação que a Rui passou não está 100% correta, está bem incompleta na verdade. Só que a intenção da novel nesse momento não era passar a informação 100% correta, mas sim a percepção da Rui entregar algumas migalhas de lore. Se você quiser saber mais e tudo completo dos arcebispos e das bruxas e suas diferenças, eu já fiz um vídeo, estarei deixando o link na descrição também. E aí nisso, tanto o anime quanto a novel tem informações sobre o Odd Lago naquela explicação. Na novel é um pouco mais completa, mas basicamente o Odd Laguna é um filtro, um coador. É até mencionado se o Odd Laguna seria um deus, se a própria Rui seria uma deusa, né? O que é descartado por ela, e até mesmo o Odd Laguna ser um deus, e que seria mais como um filtro, que as almas morrem, depois vão pra lá, e aí, assim como um pano de chão, né? Se for lavado, pode ser usado novamente. Então, seria mais ou menos isso que o Odd Laguna seria. E é descartada a parte dele ser um deus, porque o Odd Laguna ele seria apenas um mecanismo para que o mundo não quebrasse, e que ele não tem um interesse no mundo. Ele é imparcial, justo e não dá preferências. O que particularmente eu tenho minhas dúvidas, porque existe um Reinhard Van Astria, mas tirando isso tá de boa. E eu fiquei impressionado que eles não censuraram nada. Basicamente, gente, a cena da novel, mesmo com todas as polêmicas, foi muito bem adaptada. O comportamento da Rui, ela subindo no Subaru, agindo daquela forma. Caras, basicamente é o quê? Não, a Rui, ela realmente é apaixonada pelo Subaru, mas não exatamente pelo Subaru em si, e não é exatamente desse desejo, mas sim, ela é apaixonada
pelas memórias dele e pela vida dele. E depois que ela devorou as memórias dele, ela se apaixonou e só quer ele, criou essa obsessão. E isso é manifestado daquela forma que até mesmo dito no anime, né? E fala, né, que gula e luxúria seriam iguais. Eu não vou transcrever tudo aqui exatamente, mas foi bem adaptado mesmo com todas essas polêmicas. E a Rui atira pra todo lado. Ela age daquela forma, lambe o Subaru, beija o pulso dele na novel, faz muitos comentários impertinentes e também ela se considera até como uma mãe de parto do Subaru, uma mãe, tanto na light novel quanto na web novel isso está presente e é para trazer desconforto. A Rui, ela traz um desconforto enorme pro leitor, porque não é nem um pouco compatível a aparência dela com o comportamento dela. E basicamente isso ocorre porque a Rui nunca teve uma verdadeira identidade de fato. É tudo o que ela devorou. Por isso que a gula dela é da saciedade. Tudo que ela comia não era para ser impulsivo ou degustar de forma gourmet, mas sim para se saciar. Era necessário. Só que ao conhecer o Subaru, ela descobriu que ele era o propósito dela, era o objetivo. Ela conheceu algo que ela não tinha nos outras memórias, mas somente na dele, que era a experiência da morte. E tendo isso, ela se apaixonou por essa sensação, algo que apenas o Subaru poderia proporcionar para ela. Por isso, ela ficou extremamente obcecada por ele. E ela queria devorá-lo novamente, e fez de tudo para separar Natsuki Subaru de Subaru Natsuki. Só que veio ela, a Ren, pelo menos as memórias da própria Ren, uma projeção da Ren, e tem a famosa cena do levante-se. Eu vou ser sincero com vocês, capítulo 61 é bom pra mim? É muito bom. Mas a cena da Ren, apesar de ser muito importante, porque é o desfecho, é a solução do problema que o Subaru estava passando, e é bonito, pra mim, não é nada demais na novel. Não é aquela coisa, nossa, que cena boa, bem escrita. Sinceramente, não é. Eu li, reli, e os pontos fortes desse momento na novel é justamente a Rui. E cara, até mesmo no anime foi assim. Só que essa cena no anime, até mesmo eu tenho que concordar. Que cena incrível. Como foi usado os passos da Ren chegando, como foi os frames utilizados, as transições, a entonação da voz. E meus amigos, que trilha sonora maravilhosa. Essa cena pode entrar naquele meu vídeo que eu já fiz, né? Superou a novel. E depois de um Vem Corleones, foi resolvida a situação. Quem diria, né? A autoridade da ganância ajudando sempre. E aí vai ter a mesma explicação de sempre, né? Que eu já passei antes. Eu resolvi mesclar porque eu acho que seria legal pro vídeo ter essa parte da Ren no final. E a Rui, ela fica triste, bolada de não ter conseguido devorar o Subaru novamente. E depois que o Subaru ele se despede, essa cena, né, é muito bem presente desde que eu li na web novel. A Rui toda obcecada dizendo: você não vai escapar. Você não vai escapar, você pertence a nós. E traduz esse nós para mim, né? Porque ela fala nós, como ela já mencionou, de vários egos, mas ela tá extremamente obcecada pelo Subaru. E aí, meus amigos, aguardem os próximos episódios. Porque essa obsessão da Rui, meus manos, vocês mal perdem por esperar. Só que o vídeo não acabou por aqui, porque eu tenho que discutir sobre o Break Time e da história paralela da Shaula. Eu começarei primeiro pela história paralela da Shaula. Por que eu quero mencionar nesse vídeo? Porque o Tapei ele escreveu recentemente. Eu não vou entregar todos os detalhes, primeiro porque eu já fiz um vídeo. E se vocês tiverem interesse, é só clicar na descrição lá que vai estar esse vídeo para vocês conferirem toda a história paralela. E também porque algumas informações podem ser spoilers. Então, eu só recomendarei você assistir esse vídeo caso você não se importe com spoilers. Por quê? Porque vai contar sobre a antiga arcebispa da Gula, e a antiga arcebispa da Gula tem conexão com os trigêmeos da Gula.
e o que aconteceu antes, né, na torre, o que ocasionou isso. E essa side story, ela esclarece a situação da Rui. E a situação da Rui é um spoiler. Eu garanto que já é um spoiler. Só que complementa. Então, se você não se importa com spoiler, eu deixarei o vídeo na descrição, porque é algo que vai agregar na experiência de vocês. Mas essa experiência só vai ser agregada se você não se importar com o spoiler mesmo, porque vai esclarecer tipo a situação da Rui. E lá vai demonstrar, né, da antiga arcebispa e como a Gula sempre teve esse controle, né, da torre e tudo mais. Tanto que o Batenkaitos, ele chegou na torre, tá lutando lá, chegou com um montão de Majus. E por que isso acontece? Tem todas essas conexões. E a side story, ela ajuda a dar uma esclarecida. Eu vou conversar sobre isso mais nos próximos episódios, que vai ser importante, por isso que eu não queria deixar tão estendido. Então, caso não tiver interesse, tá na descrição. E o episódio Break Time dessa semana foi muito bom. Foi uma conversa entre a Felt e a Sirius, né, a arcebispa da Ira, que ela foi capturada, está sendo levada até a capital real, e comenta, né, sobre a antiga caça às bruxas, comenta sobre a má sorte dela, a Felt faz uma defesa para Emília. Então, se você estiver acompanhando os Break Times, vale a pena assistir, que esse episódio foi muito bom. Toda semana eu estarei discutindo sobre os episódios, contando o que foi cortado, então é só acompanhar o canal, hypar esse vídeo, dar like se gostou, e agradeço a todos os membros, principalmente aos novos membros do canal, que é o VE14 e o Soren 9Z. Muito obrigado pelo apoio, meus queridos, tamo junto. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se vocês gostam de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-los por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.